Fluminense não vence o Internacional aqui em Moça Bonita, mas a boa notícia é que também não perde. O Fluminense teve um cenário onde poderia sair derrotado, mas também teve um cenário onde poderia ter vencido o jogo. Eu vou explicar tudo isso com calma, tá? Esse aqui é o pós-jogo, ainda direto aqui de Moça Bonita, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. As reservas que não jogaram estão ali treinando, ainda tô aqui em Moça Bonita, tá? Esse cenário aqui que você tá vendo é a cabine de imprensa de Moça Bonita. Então você chega se inscrevendo no canal, por favor. O único canal de Fluminense do YouTube que dá moral pro futebol feminino e pro vôlei é a gente. Deixa o like nesse pós-jogo pra mais gente receber. Hoje é domingo, a galera vai vir aqui pro YouTube pra ver coisas do jogo do masculino contra o Santos. Recebe esse pós-jogo do feminino também. Fica por dentro do que rolou, tá? Ativa o sininho que sempre que tiver conteúdo você vai ser avisado. Conteúdo de futebol feminino, de vôlei, do adulto, da base. E cogite também, tá aqui do lado da minha cara, ó, deixei aqui pra vocês verem. Participar do sorteio da camisa da Bruninha, cara. A gente tá sorteando a camisa da Bruninha, levantadora do nosso vôlei, autografada, usada em jogo, tá? A camisa que ela usou a temporada toda. Você pode participar comprando o seu número de sorteio. Cada R$10 você tem um número. Já vendemos uma quantidade legal de números, então corra para garantir o seu. Você participa mandando o valor pro Pix, que é o e-mail timedeguerreiras@gmail.com. Escreve no Pix que o dinheiro é para rifa, para não achar que é uma doação pro canal, para eu saber que é para sorteio. E manda o comprovante no Instagram do Time de Guerreiras, porque aí lá eu vou conseguir te responder dizendo qual é o seu número de sorteio, beleza? Pra você saber qual é o seu número no dia de sorteio, você conferir lá, saber se ganhou ou não. Show? Vocês repararam a diferença no som aí? É porque eu tava com o som ambiente aqui do estádio ligado ainda, agora eu desliguei. Mas, cara, o jogo, a gente sabe que era um jogo de confronto direto para Fluminense e para Internacional. Vocês sabem que a minha análise é que tem 3 vagas em aberto por mata-mata. Eu acho que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária e Cruzeiro já tem suas vagas. Eu acho que tem 3 vagas abertas e eu acho que são para 4 times. Flamengo, Grêmio, Fluminense e Inter. Esses 4 vão brigar. Então era um confronto direto. Fluminense vislumbrava fazer 3 pontos hoje num cenário em que o Campeonato Brasileiro Feminino ele não é turno e retorno ainda. Ele vai se tornar daqui a 2 anos, mas ele ainda não é. E o Fluminense teve o confronto direto contra o Inter em casa. Inclusive, os 3 confrontos diretos do Fluminense serão em casa. Contra o Grêmio e contra o Flamengo também serão aqui em Moça Bonita. Então o Fluminense tinha esse cenário a favor para poder jogar. Buscar os 3 pontos. Já o Inter tinha um cenário desfavorável assim. Porque o Inter começou muito mal. Os primeiros 9 pontos do Inter, os primeiros 3 jogos, os 9 pontos, o Inter só conquistou 1. Então o Inter veio para cá muito pressionado para buscar uma vitória. O empate talvez não fosse um resultado tão benéfico para o Inter. E o jogo se apresentou dessa forma. O Hoffmann, ele costuma, contra times mais fortes, tipo esses do G5 que eu falei, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária e Cruzeiro, fazer um esquema de 3 zagueiros e povoar mais o meio de campo. Um 3-5-2, um 3-6-1, até um 5-4-1 às vezes. Dessa vez ele não fez isso. Ele veio com 3 zagueiras, ele montou um tripé com Gislaine, Cotrim e Nath Rodrigues, mas era um 3-4-3 que era um esquema com 3 zagueiras que era mais um 3-4-3, não era um esquema defensivo do Fluminense. Ele veio com a Sorriso na ponta esquerda, ele veio com a Chu na ponta direita e ele povoou o meio, que já tinha a Xerife e a Camila Soteiro, com a Raquel e com a Keké. A Keké que normalmente a gente vê mais afundada no ataque, hoje não foi tanto, né? A gente viu, como eu falei, pela ponta esquerda a Sorriso, pela ponta direita a Chu, e mais enfiada era a Lourdinha hoje. A estratégia de bola longa e bola aérea do Fluminense continuou sendo utilizada. A Lourdinha era o alvo dessas bolas longas, para ela raspar de cabeça e procurar sempre uma opção livre no time para passar em velocidade, ou a Chu ou a Sorriso. E no primeiro tempo essas jogadas deram certo. A melhor chance do primeiro tempo foi um cruzamento do lado direito que a Anny Barabá cabeceou a bola em direção ao chão. A Cláudia fez uma excelente defesa, mas foi a única chance do Inter. Foi a mais perigosa, mas foi a única. O Fluminense chegou mais. Essas raspadas da Lourdinha, por 2 vezes encontrou a Sorriso do lado esquerdo, que tabelou com a própria Lourdinha. Ela entrou na área, tinha condição de finalizar, acabou não finalizando, tentava buscar uma bola pelo meio ou pra Raquel. Teve uma que ela buscou com a Raquel, que a zaga do Inter cortou, ou com a Chu, que vinha entrando.
e o Fluminense desperdiçou chances. O placar moral do primeiro tempo poderia ter sido tranquilamente 1-1, porque o Fluminense teve um número maior de chances, mas o Inter, com uma chance só, teve a melhor delas. O segundo tempo começa com o Internacional sendo mais ofensivo. O Internacional começou o segundo tempo melhor. Os primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Inter merecia ter feito 1-0. Mas o Fluminense soube jogar com pressão também. O Fluminense soube jogar sendo pressionado. O Fluminense é um time muito resiliente, que sabe jogar nessas condições adversas e que está sendo pressionado. O Fluminense deixou o time do Internacional cansar e começou a jogar um pouco mais. Começou a ter mais espaço, o Sorriso aparecia muito pelo lado esquerdo. Essa jogada longa para Lourdinha raspar para Sorriso funcionou várias vezes, mas mais uma vez o Fluminense chegava, tinha a chance de finalizar. Teve uma chance claríssima com a Raquel, que ela pegou uma bola meio quicando de bate-pronto da entrada da área aqui do gol do lado esquerdo. Eu chego até a respirar para narrar gol, porque eu achei que a bola tinha entrado, mas não entrou. E o Fluminense não acha o gol. O jogo estava aberto. O jogo, eu acho que estava se encaminhando, talvez, pro Fluminense achar 1-0. Até que a Claudinha parou um contra-ataque aos 35 e a Claudinha já tinha amarelo. A Claudinha foi expulsa. Aí o 0-0 passou a ser um resultado excelente pro Fluminense. E um resultado péssimo pro Inter. O Inter teve 15 minutos de pressão, os 10 que faltavam, mais os 5 de acréscimo. O Fluminense nem chegou a ganhar tempo, não. O Fluminense teve uma sequência aqui no ataque de uns 5, 6 laterais seguidos para Sorriso, que ela pegava e cobrava rápido. E o time do Inter cortava. Ela pegava e cobrava rápido, o time do Inter cortava. O Fluminense então tentou valorizar esse tempo. Depois, nos acréscimos, ter tido de meta para Cláudia, aí sim, valorizou, não tinha mais o que fazer. Mas mesmo com a Claudinha expulsa, o Fluminense tentou jogar. A Cacau entrou bem nesse jogo. Ela entrou fazendo um papel ali importante pelo lado... Pelo meio de campo, na verdade. Na linha anterior, a da Lourdinha. A Palomar eu achei que entrou bem na ponta esquerda, porque por um momento o Hoffman desfez as 3 zagueiras. Ele volta Sorriso para a lateral esquerda e ele abriu a Palomar na ponta esquerda. A Palomar eu achei que entrou bem também. Mas o jogo ficou por aí, 0-0. Não saiu gol de nenhum dos dois lados. E esse resultado, pelo contexto, ficou muito bom pro Fluminense, né? O 0-0 ficou bom pro Fluminense por esse contexto de jogador a menos. E também pela tabela, tá? Vou botar a tabela na tela para explicar para vocês o contexto da competição e mostrar que o 0-0 ficou um resultado de bom tamanho pro Fluminense. Aqui na tabela, vamos botar o placar, ó, já até tá aqui, Fluminense e Inter. A tabela tá assim, tá? Com os resultados da rodada que até agora foram Corinthians 1, Palmeiras 2, Cruzeiro... Calma, aqui. Cruzeiro 4, Juventude 0, Sport 1, Flamengo 2, Grêmio 1, Bahia 0 e Fluminense e Inter 0-0. O Fluminense segue no G8, 7 pontos. O Inter segue lá embaixo, somou só seu segundo ponto hoje. Mas nesse começo, como eu sempre falo, vale a gente olhar a tabela planejada. E aí, você lembra que eu te falei que pra mim 5 vagas estão garantidas e Inter, Fluminense, Grêmio e Flamengo brigam pelas 4 vagas demais? Então, essa tabela planejada eu fiz exatamente dos 4 times, Fluminense e mais os 3 que brigam por essas 3 vagas. E aí a conta que eu fiz é a seguinte: a nota de corte para ficar no G8 é 22 e uns quebrados, na média histórica. Então eu contei que com 23 pontos você classifica, porque até hoje nenhum time com 23 ficou fora. E aí a conta é a seguinte: os times em vermelho, que são os times do G5 que eu falei, a gente conta com derrota, que é o mais esperado mesmo, assim como a gente já jogou contra o Cruzeiro e perdeu. Os times em verde, que não são nem os times lá de cima, e nem os confrontos diretos, eu botei o Fluminense vencendo. O Fluminense e os adversários também aqui, o Flamengo, Inter, Grêmio, vencendo. Com essas vitórias, a pontuação já chega a 21 pontos. E aí bastaria, para complementar e chegar a 23, você fazer 2 pontos nos confrontos diretos. O primeiro desses 2 pontos já foi o Fluminense. O Fluminense fez 1 ponto contra o Inter. Se o Fluminense seguir a lógica, seguir o mais provável, que é vencer os times da parte de baixo, perder para os times da parte de cima, e nos confrontos diretos que ainda tem, empatar mais um só, o Fluminense chega a 23 pontos. Então aqui, ó, o Fluminense, o planejado até agora era estar com 3, mais 0, mais 3, mais 1, 7 pontos. Exatamente o que o Fluminense tem. Então o nosso saldo é 0. Agora o Inter. O Inter nas 3 primeiras rodadas aqui, o planejamento era fazer 9, só fez 1. Então o saldo do Inter era menos 8. Para hoje o planejado era 1, fez 1, continua menos 8. Só que pro Inter não adianta mais fazer só o planejado. O Inter tem que fazer 8 pontos não planejados aí, para pelo menos voltar pro saldo 0.
Então o Inter precisava dessa vitória hoje, o Inter teve 15 minutos com uma mais pra fazer esse gol e não fez. Bom pro Fluminense. Por isso que eu falei que esse 0x0 fica bom pra gente, porque a gente tá seguindo o nosso caminho pra chegar nos 23 pontos. O Inter não. O Inter tá devendo bastante. E aí, se a gente olhar a tabela planejada dos outros times, ó, o Flamengo ganhou do Sport e o Grêmio ganhou do Bahia. Só que o Grêmio era planejado fazer 0 pontos nos primeiros 9 e fez 2. E aqui, contra o Bahia, tinha que ganhar e ganhou. Então o Grêmio tá com saldo 2. E o Flamengo, a única coisa diferente foi que contra o Bahia tinha que ter ganho e empatou. Então o Flamengo tá com saldo menos 2. O que essa tabela planejada nos diz nesse momento? Que se daqui até o final do campeonato acontecer tudo o que é mais provável de acontecer, se não tiver nenhuma zebra, nenhuma zebrinha nem nada, o Grêmio vai ser o 6º colocado, que tá com saldo mais 2. O Fluminense o 7º, que tá com saldo 0. O Flamengo o 8º, estaria classificando com 21 pontos aqui. E o Inter em 9º, porque tá com menos 8 de saldo, estaria aqui com 23 menos 8, estaria com 15 pontos, bem distante. É isso que a tabela planejada nos diz, tá? Que se seguir o planejado, o esperado, o provável daqui até o final do campeonato, a gente tá dentro, tá? Só que aí agora, olha só, próxima rodada, a gente pega o Corinthians. Aqui mesmo em Moça Bonita, terça-feira. Não tem problema perder pro Corinthians, tá? Pelo contrário, é bem provável. Ano passado a gente pegou o Corinthians lá no Parque São Jorge, tomou de 5. Hoffmann no 5-4-1 não adiantou. Mas ó, o Flamengo pega o Palmeiras, o Inter pega o Cruzeiro e o Grêmio pega o América. Então o único time aqui dos nossos adversários que tem jogo favorável é o Grêmio. Só que por outro lado, o Grêmio só pode perder saldo nessa rodada, porque se o Grêmio ganhar, continua em 2. Se o Grêmio empatar ou perder, perde saldo. O Inter tem um jogo onde ele pode recuperar saldo. O Palmeiras tem um jogo que pode recuperar saldo. E o Fluminense tem um jogo onde pode sair do saldo 0 e passar a um saldo mais positivo. Vai ser uma rodada interessante, porque esses confrontos aqui vão mexer um pouquinho nessa situação, tá? O próximo confronto direto dessas equipes é na 7ª rodada, em Grenal. E o Fluminense só volta a fazer o confronto direto agora na 11ª rodada, que é contra o Flamengo. Beleza? Esse é o cenário de momento. Como eu disse, próximo jogo é terça-feira, 7 da noite, aqui em Moça Bonita contra o Corinthians. É um jogo difícil, é bem provável que o Fluminense perca esse jogo, é complicado. Mas o jogo é jogado. A gente sabe que hoje, por exemplo, o Fluminense criou chances contra o Cruzeiro, que também era um time que a derrota era planejada, esperada, chame como quiser. O Fluminense poderia ter saído com empate. Então, o jogo é jogado. O Fluminense vai ter tempo para se preparar. O Corinthians jogou hoje contra o Palmeiras, no caso que você está vendo esse vídeo ontem, de manhã, abriu 1-0 no Parque São Jorge, tomou a virada. Então talvez seja um momento do Corinthians meio apático, meio para baixo. O Fluminense pode aproveitar. Beleza? Aqui em Moça Bonita, terça-feira, 7 da noite. Se puder, venha ao estádio, tá? Hoje teve um apoio legal da galera aqui. Mas tem que ter mais. Hoje tinha, sei lá, 50 pessoas aqui. Terça-feira tem que ter pelo menos o dobro. Tem que ter pelo menos 100. Tá? Convoque seus amigos que gostam de futebol feminino, que moram perto da Zona Oeste, pra vir aqui. É portões abertos, cara. Qualquer um que vier com um instrumentozinho, um surdo triste, velho, já faz uma zona aqui em Moça Bonita, já dá uma pressão no time do Corinthians, tá? Então faça a sua parte, venha ao jogo, chame a galera pra vir com você, que vai ser muito importante, beleza? Nos vemos amanhã, nessa segunda-feira à noite, live de pré-jogo de Fluminense e Corinthians, porque o jogo já é na terça. Então nessa segunda noite a gente se reencontra aqui pra uma live de pré-jogo. E segunda de manhã vai sair aqui um vídeo no canal sobre a análise da rodada. Analisaremos a rodada como um todo, como ficou a tabela, os cenários, tá? Uma análise minuciosa de tabela, vai ser um vídeo sobre isso segunda de manhã. E segunda noite, nossa live de pré-jogo de Fluminense e Corinthians, beleza? Convido vocês, mais uma vez, a se inscrever no canal, ativar o sininho para quando esses conteúdos saírem você ser avisado, deixar o like pra galera que tá aqui no YouTube hoje para consumir conteúdo de Fluminense e Santos, receber esse conteúdo aqui também, beleza? Convido você a participar do sorteio da Bruninha mais uma vez. O post do Instagram com as regras tá aqui na descrição. Convido você a ser membro do canal, tá? A partir de R$2, pode ser aqui no YouTube, pode ser lá no Apoia-se, apoia.se/time de guerreiras. Você sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde a galera combina de vir pra jogo junto, a galera comenta notícias que eu trago normalmente saem primeiro lá. Então, e você ainda ajuda o canal, né? A melhor forma de ajudar o canal é essa, porque é recorrente todo mês ali, a partir de R$2 você já consegue ajudar. E se você puder, o Live Pix tá aqui bem grande na minha cara, o QR Code do Live Pix pra você ajudar a gente com a próxima meta do canal. Se você que é mais antigo do canal, você sabe que as metas sempre são viagens, né? Mas esse mês de abril não tem uma viagem no radar.
Tem que esperar a tabela do Brasileirão Feminino de maio para saber o próximo jogo que eu consigo viajar. Então, por enquanto, a meta é equipamento. E é uma webcam nova. Quem acompanhou aqui o jogo viu que a gente deixa uma webcam apontada pro banco de reservas do Hoffman. Só que a minha webcam é velha, é antiga, é ruim. Então eu quero comprar uma nova, moderna, para você ter uma imagem nítida, clara, parecendo o Sport TV das nossas transmissões. Lembrando que vem aí jogos da base e jogos da base do futebol feminino e do vôlei. E alguns deles eu poderei transmitir o jogo com imagens. Então, uma webcam nova para esse momento é muito importante. Show? Obrigado, gente. Um bom domingo a todos. Nos revemos amanhã com vídeo de manhã e com live de noite. Um beijo, um abraço a todos e valeu!